No nosso programa de hoje, vamos falar sobre a cidade de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. Os problemas, as soluções, a administração dessa metrópole. E a nossa convidada é a vice-prefeita da cidade de São Paulo, Nádia Campeão, do Partido Comunista do Brasil. Não perca, daqui a pouquinho no Ponto de Equilíbrio. A cidade de São Paulo, capital do estado que leva o mesmo nome, é o principal centro financeiro, econômico e mercantil da América do Sul. Com mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, São Paulo possui 12 milhões de habitantes e faz limite com outras 23 cidades, formando assim a região conhecida como Grande São Paulo. A cidade de São Paulo registra o 10º PIB, Produto Interno Bruto, do mundo. Secretário Medeiros, quais os principais problemas que afetam a região central de São Paulo, os bairros de classe média, bairros nobres e a periferia da capital paulista? O difícil é dizer quais problemas São Paulo não tem, porque São Paulo é uma cidade muito grande, 12 milhões de habitantes, não é? Com pobreza, com gente milionária, gente rica, mas com gente também muito, muito pobre. Você vai para a cidade de Tiradentes, não é? Você encontra lá comunidades que você não sabe onde é que está. Tanta pobreza. Você vai para o lado da Zona Sul, lá para os fundões da Zona Sul, Capela do Socorro, também tem carências de saúde, tem problema de educação, tem problema de asfalto, tem problema de saneamento básico, tem todos os problemas, né? Então, nós temos que, na minha secretaria, nós temos que ter algumas prioridades. A cidade de São Paulo, seus problemas e desafios são os assuntos que o pastor Denis Munhoz e sua convidada abordarão no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Nádia Campeão é natural do município de Rio Claro, no interior paulista, onde nasceu em 1958. É formada em Engenharia Agrônoma pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, a USP. Ingressou no Partido Comunista do Brasil em 1978. Em 2001, foi secretária de Esportes, Lazer e Recreação da cidade de São Paulo, na gestão da então prefeita Marta Suplicy. Em 2006, concorreu ao cargo de vice-governadora na chapa do candidato ao governo paulista, Aloísio Mercadante, do PT. Já em 2012, Nádia Campeão foi eleita vice-prefeita de São Paulo na chapa de Fernando Haddad. Ela é a segunda mulher a ocupar este cargo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. E agora com novidade, você está vendo nosso site aí, o endereço do nosso site, nosso Facebook. Lá você encontra a relação de convidados do mês. Você pode mandar a sua pergunta para cá, nós vamos perguntar ao convidado. Se não der tempo, nós vamos repassar a assessoria do convidado e a sua pergunta será respondida. O programa é sempre feito pensando em você. E hoje é com imenso prazer que recebemos aqui a vice-prefeita da cidade de São Paulo, Nádia Campeão, do Partido Comunista do Brasil. Vice-prefeita, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer receber a senhora aqui. É uma honra e um prazer recebê-la aqui. Não, o prazer é todo meu. Estou à disposição para atender ao seu convite. Muito obrigado. E não dá para fugir, né? Uma cidade do tamanho de São Paulo, os problemas, as soluções, as propostas. Quando a senhora assumiu a vice-prefeitura, a senhora já vem de política, já tem um conhecimento, mas a senhora achava que a cidade de São Paulo fosse tão complexa assim? Bom, nós nos preparamos, né, já durante a campanha para um desafio muito grande, né? Nós já tínhamos noção do tamanho da cidade de São Paulo. Como eu já tinha sido secretária de esportes durante o governo da prefeita Marta Suplicy, então eu já tinha um pouco essa noção, tamanho, né? Já sabia o tamanho, mas a partir da visão da Secretaria de Esportes, né? Mas é claro que nada se compara ao exercício realmente do governo diretamente, né, da Prefeitura de São Paulo. A gente percebe no dia a dia a complexidade dos problemas, que os desafios são sempre novos, né? Os problemas são novos, né? Quando a gente faz a campanha, a gente discute o programa em cima daqueles problemas mais imediatos e daquele momento. Mas nos anos seguintes, outros problemas surgem.
Quer dizer, ao longo desses já quase 3 anos, novas questões surgiram. Não estava previsto, por exemplo, que nós passaríamos agora por esse problema da crise econômica, que reduz bastante a atividade econômica e a arrecadação do próprio município. Então, nós temos uma pressão orçamentária forte, né, agora. Acha que é só na área federal, mas não tem. Tem a repercussão na área estadual, municipal, porque com a retração da atividade econômica, lógico, a arrecadação cai também. Então, praticamente, nós podemos ter aí os 4 anos de governo quase com um crescimento zero, na média, né? Então, quando nós iniciamos o governo, não se imaginava de ter que governar numa situação tão difícil do ponto de vista econômico. Então, muitas coisas que acontecem ao longo dos 4 anos que não estavam previstos. Então, governar São Paulo é realmente muito complexo, né? 12 milhões de habitantes, você tem que levar em conta pontos de vista muito diferentes na cidade. Né? Aquilo que atende ao interesse de alguns não atende o de outros. Exato. Então, as necessidades são exatamente. diferentes. Então, procurar o ponto de equilíbrio, os consensos, ou tomar decisões levando em conta o que seria o interesse público, né? Não é fácil. Então, mas é o desafio que um governante tem que assumir. Eu acho que o prefeito Fernando Haddad tem essa capacidade, tem tido muita competência nisso. Ele é uma liderança em quem se pode confiar. Tem sido um bom condutor do governo para todos nós. Vice-prefeita, um assunto que é recorrente, pelo menos eu nasci aqui na cidade de São Paulo, sou paulistano, moro aqui, vivo aqui, trabalho aqui, e desde que eu me lembro, me entendo por gente, existe o problema das enchentes. Agora nós estamos enfrentando essa estiagem aí terrível, todo mundo colaborando, economizando água, mas daqui 2, 3 meses nós vamos começar a enfrentar o problema das chuvas. E a gente sabe que quando chove em São Paulo a coisa é muito complicada. Qual a parte que a prefeitura, qual a lição de casa da prefeitura? Porque eu conversei aqui com alguns secretários de Estado sobre isso, eles me falaram, o Estado vai contribuir de tal forma, mas e a prefeitura? Qual é a lição de casa que a prefeitura já está fazendo para esse período tão ruim para a cidade de São Paulo, não pela chuva, mas pelas consequências da chuva? Bom, nós temos algumas obras de médio e grande porte que estão sendo feitas e são muito importantes, né? Que todo prefeito deveria fazer a sua parte, porque é impossível que um único prefeito, em uma única gestão, faça todas as obras de grande porte que são necessárias. Mas se todo prefeito fizer 2, 3 ou 4, ele já vai deixando coisas importantes. Então, no nosso caso, nós estamos fazendo algumas muito importantes obras de grande porte. Eu diria que para esse final de ano nós vamos ter entregue uma muito importante, que é aqui na região justamente da Pompeia, né? Que é a obra aqui da Sumaré, justamente, né? É uma região que realmente alaga bastante. Então, essa é uma obra grande que deve ser entregue já agora nesse final de ano. E mais umas 2 ou 3 de grande porte que nós estamos fazendo na cidade. Além disso, nós temos outros pontos de alagamento, né, que é um programa que a prefeitura tem de redução de alagamentos, que também está em curso, então, que já elimina pontos importantes. Nós temos na região da Moca. Não são piscinões. Piscinões, em geral, nós temos alguns projetos, em geral, com o governo do estado de São Paulo, que tem tido problema com liberação de recursos, né? Então, esses não estão ainda em andamento. Mas esses programas de redução de alagamentos são programas que a gente recebeu recursos do PAC para fazer. Então, esses estão em curso. Como é operacionalizado, por exemplo? Não, são obras de pequeno... De limpeza de bueiro? Não, essas são obras de intervenção mesmo, de drenagem, de ampliação de galerias, né? Nesse caso aqui do Água Preta, que é o córrego que passa aqui na avenida, embaixo da Avenida Pompeia, né? Então, esse vai desaguar lá é uma ampliação de galeria muito grande para desaguar lá no Tietê. Então, é uma obra de grande porte, né? Com um recurso bem alto também. Então, essa vai consertar
uma coisa muito antiga, né? Uma área de enchente muito antiga. Então, vamos dizer, resolve-se um problema de grande porte. Mas tem outras que são de alagamentos que também a gente está resolvendo. E tem uma outra, um trabalho importante que é o de, aí sim, limpeza de galerias, de bueiros, que isso a gente começa a fazer a partir de agora de uma forma mais intensiva, daqui para o final do ano. Esse ano também nós vamos fazer um outro trabalho bem importante, que é o cuidado com as árvores. No verão passado, né, nas chuvas passadas, nós tivemos muito vento e tivemos pancadas de chuva muito forte, né? Em que pese que a chuva não foi tanta quanto a gente precisava, mas elas foram em pancadas muito concentradas em região, muito intensas. Então, nós tivemos queda de árvore superior à do verão passado. Então, esse ano nós vamos fazer, a partir do dia 1º de setembro, um trabalho intensivo de poda das árvores, dos galhos e remoção de árvores que representem risco. Aqui tem árvores, aqui, uma aqui perto foi removida porque, inclusive, ligaram reclamando que ela estava totalmente podre. E uma chuva mais forte certamente ia ter problema. Então, nós vamos fazendo em regime intensivo, né? Quase que de mutirão, aumentamos as equipes. Então, vamos fazer setembro, outubro, novembro, 3 meses e meio de regime intensivo de trabalho junto com as árvores para diminuir os riscos, né, a possibilidade de ocorrências com árvores nessa próxima chuva. Ainda nós provavelmente vamos ter, porque nem toda árvore você consegue detectar um risco caso você tenha uma chuva mais forte ou vento, principalmente, né? Mas aquilo que for possível detectar nos laudos, a gente vai conseguir. Nós vamos priorizar as 8 subprefeituras em que teve o maior número de queda de árvores, né? Que são essas da região aqui do Centro Expandido, onde as árvores são mais velhas, né? O plantio é mais antigo. Então, nós estamos priorizando essas áreas e vamos fazer um trabalho mais forte com as árvores preventivamente. Então, tem um preparo, sim, para enfrentar as próximas chuvas. A gente não vai eliminar todo o problema de alagamento e de enchente, porque nós temos uma cidade realmente muito impermeabilizada e nós construímos uma mega metrópole em cima de um sem número de córregos, de rios e de várzeas. A própria marginal Tietê Pinheiro, nenhum país do mundo você constrói uma marginal à beira de um rio que sabe que quando chove alaga. Nós estamos em cima de várzeas e não é fácil não. Quando a água vem forte, ela tem que se expandir, né? E a gente ainda não tem um manejo adequado de todas as bacias. Tem coisa que alaga num lugar, mas o problema vem na cabeceira, né, do rio ou do córrego. Então, às vezes você até canaliza um córrego e ele dá mais velocidade para a água, ela vai dar problema mais na frente. Então, são soluções integradas que têm que ser adotadas em muitas partes, né, ao longo das bacias. Mas cada um pode ir fazendo sua parte. A população tem como ajudar também. Principalmente não jogar lixo nos córregos, né? Senhora vice-prefeita, 2 assuntos que têm incomodado um pouco a população. Eu, particularmente, escuto muita reclamação sobre isso, muita reclamação. Primeiro assunto, a história da ciclovia e da ciclofaixa. E já digo para a senhora que essa também é uma opinião com a qual eu compartilho, que ela foi feita meio goela abaixo. Deveria ter uma discussão maior sobre o assunto. E o outro assunto, agora que é mais recente, a história das velocidades na marginal, que reduziu de 90 para 70, os trechos que eram 70 passou a 50 e tem trechos de 60 por hora. Também é grande, esmagadora, a maioria da população está reclamando. Qual foi a ideia da prefeitura ao tratar esse assunto? Bom, no caso das ciclovias, foi uma matéria que nós discutimos bastante já no nosso programa de governo. Então, não é uma coisa que não se falou sobre isso, assim como as faixas exclusivas de ônibus, porque no primeiro ano de governo, primeiro e segundo, a mesma discussão, ou o mesmo estranhamento, ou a mesma resistência, vamos dizer assim, surgiu com as faixas de ônibus. Também as pessoas, no primeiro momento, diziam, mas como? Né? Que nós vamos implantar na cidade inteira uma faixa só para ônibus. Mas, na verdade, durante a campanha, nós já tivemos um debate importante sobre qual seria a prioridade do então candidato, né, Fernando Haddad, a nossa campanha, que nós teríamos para enfrentar os problemas
do congestionamento, do transporte público da cidade. E nós já defendíamos que nós daríamos uma prioridade para o transporte público, porque nós não temos outra alternativa. Aliás, não é só São Paulo, nenhuma cidade do mundo tem. Hoje, por exemplo, saiu uma notícia que Los Angeles, que é uma cidade onde imperam os veículos, né, os automóveis, aprovou um plano municipal, né, de prioridade para o transporte público, igualzinho, né, com as mesmas medidas que São Paulo está adotando. Todas, né, as que a gente está adotando. Porque não tem outra saída. Então, quando nós implantamos as faixas exclusivas de ônibus, também teve uma grita. E hoje todo mundo vê que elas estão indo bem, elas estão funcionando, as pessoas ganharam tempo, né, e não alterou, os congestionamentos não aumentaram por causa das faixas exclusivas de ônibus. As ciclovias, elas estão previstas no Código Nacional de Trânsito, ela faz parte dos modais de transporte público e transporte privado. Então, nós temos calçada para pedestre, temos faixa de ônibus, temos viário para carro e temos também o local onde os ciclistas podem andar. Então, é uma distribuição, eu acho assim, bastante razoável do espaço de segurança para todos os modais circulares. Mas a discussão então, não é uma coisa para as pessoas serem tão surpreendidas. E no nosso plano de metas já estava bastante claro, foi mandado para a Câmara, foi apresentado nos 3 primeiros meses de governo que nós iríamos implantar 400 quilômetros de ciclovia. É que a cidade não tinha nada de ciclovia. E em São Paulo, para as coisas acontecerem, não adianta você fazer 1 quilômetro, 3 quilômetros, ou, como sempre se pensou, fazer ciclovia só para o lazer. Nós precisamos criar o hábito, a possibilidade das pessoas andarem de bicicleta, que é o que está começando a acontecer. Mas a topografia de São Paulo ajuda para isso? Não, sim, é possível. Primeiro, que onde a gente tem algum tipo ou aclive ou declive, que não seja tão acentuado, nós temos bicicletas com marcha. Futuramente as pessoas podem usar a bicicleta elétrica, mas uma marcha, a bicicleta de 12 marchas, ela resolve bem a maior parte dos aclives. Eu moro em Perdizes, que tem algumas subidas e descidas. Eu também moro aqui. Então, a maior parte delas... Sim, mas a maior parte delas, eu que sou uma pessoa que não sou mais jovem, né, eu consigo fazer, né? Tirando uma ou outra, né, a maioria delas eu consigo fazer com a bicicleta de das 3 marchas, né? Não preciso mais do que isso. Mas tem muitos trechos que são trechos razoáveis, que as pessoas fazem com tranquilidade, né? Que ligam um ponto a outro do metrô, por exemplo, que você pode fazer trechos mais curtos. E algumas avenidas são avenidas que ligam a residência das pessoas a um ponto de metrô, por exemplo, mesmo na periferia, que são trechos planos e longos. Então, eu acho que tudo, em todas as outras cidades onde as pessoas usam bicicleta, também não são todas cidades planas. Então, tudo é adaptação, a gente tem que começar. É um hábito que a gente precisa começar. Mas a discussão que eu digo, vice-prefeito, é o seguinte: a sociedade deveria participar mais, porque os comerciantes reclamam da ciclofaixa. Mas eles reclamam também da faixa exclusiva de ônibus, né? Nós entrevistamos aqui o presidente da Associação Paulista Viva, ele falou, olha, foi implantada lá a ciclovia e ninguém foi consultado. O comerciante, o morador da Avenida Paulista não foi consultado. E dos ônibus, do corredor exclusivo, a reclamação que se tem é o seguinte: poxa, tirou uma faixa do automóvel, só que não tem ônibus para passar lá o tempo inteiro. Então, às vezes, as pessoas veem que as faixas destinadas aos veículos estão lotadas, aí ele olha para o lado e vê uma faixa de ônibus vazia, para o outro lado uma faixa de bicicleta vazia. Para o contribuinte é uma coisa difícil de entender. Mas faixa de ônibus não pode ser cheia de ônibus, né? As pessoas... Faixa de ônibus, ela tem que estar livre para o ônibus passar com velocidade. Então, essa ideia de que a faixa de ônibus devia estar cheia de quê? De carros, não tem sentido. Cheia de ônibus, fila de ônibus, não tem sentido. O corredor de ônibus, ele é um corredor, o próprio nome diz. Ele tem que estar livre para que o ônibus passe com velocidade, porque o ônibus está levando 150, 200 pessoas. Aqueles ônibus que são biarticulados, eles podem levar 200, 250 pessoas. Então, a lógica é que um corredor de ônibus seja um corredor realmente para circular. Além disso,
os corredores em que, porventura, se examine que ele está subutilizado em alguns horários, ele é remanejado. Tem corredores em que só é corredor exclusivo no horário de pico. Se você olhar a placa, ele vai ter lá, ó, do horário das 6 da manhã às 9 ou às 10. Né? O resto do horário, muitos corredores, eles podem ser usados pelos outros veículos. Vários corredores também podem ser usados pelos outros veículos no sábado e no domingo. Então, quando a CET verifica que ele não é totalmente utilizado, ela ajusta aquele horário. Mas, em geral, nos horários, né, de maior pico, onde você tem um número maior de ônibus, então sim, ele é preservado. Então, é possível, né, e tem sido feito ajuste, sobretudo para os ônibus. Né? Para os ônibus tem sido feito. A ciclovia, nós temos que levar em conta de que essa ciclovia segmentada, ela vai dar uma coisa que é muito importante, que é a segurança para o ciclista. Né? Nós tivemos já muitos acidentes com ciclista, nós tivemos muitas mortes com ciclista. É difícil o ciclista compartilhar a mesma via do carro ou do ônibus. Então, se nós quisermos incentivar que as pessoas usem a bicicleta, né, como uma alternativa, vai ter que ser segregado. Não tem jeito. Vamos ter que reservar um espacinho para a ciclovia. Não dá para ficar lado a lado. E a experiência de todas as cidades mostra que você primeiro implanta a ciclovia e o hábito, o uso da bicicleta, ela vem na sequência, não o contrário. Né? Então, nós temos que ter um pouco de tolerância, de paciência, porque com o tempo o uso será maior. Então, agora, às vezes a ciclovia vai ficar um pouquinho mais ainda vazia, mas a gente já começa a perceber um uso maior. E às vezes começa pelo fim de semana, pelo sábado, domingo, ela já está mais usada. Depois, aos poucos, a gente vai vendo nos dias de semana. Então, pelo que a gente observa e tem conversado muito com as outras cidades todas, é assim que começou. Né? E depois de 3, 4, 5 anos, essa dinâmica aumenta. O que é importante a gente dizer é que São Paulo tem 17 mil quilômetros de vias, de viário, né, por onde pode circular ônibus, carros e que estão disponíveis. Nós só estamos ocupando 400 quilômetros, né, de ciclovia numa faixa pequenininha. Então, na verdade, o carro ainda tem muita supremacia na cidade na utilização do viário. Muito. Comparada com ônibus e nem se fale com bicicleta. Então, o que nós precisamos pensar é que a lógica do futuro não pode ser a gente ter mais ou menos esse padrão que é, na verdade, um veículo, 1, 2 pessoas. Esse é que tem sido... A grande maioria é uma pessoa por veículo. Então não tem lógica. Se a gente em algum momento não optar por investir, eu nem falo a bicicleta, que é um modal alternativo, ele ajuda muito também na parte de a gente fazer um pouco mais de exercício, mas ele não é o principal modal. O principal é o transporte público, metrô e ônibus, né, de velocidade, VLT, BRT. Então, nós estamos falando disso. Né? Mas ou a gente melhora realmente o transporte público, coletivo, né, ou nós vamos viver numa sociedade estressada, com dificuldade na mobilidade. Então, eu acho que é essa discussão, né, que a gente tem que fazer. A melhoria do transporte público, sem dúvida. Isso então, passa por aí. Acho que é um bom debate que São Paulo está fazendo. Pode-se dizer, mais para cá, mais para lá, mais isso, mais aquilo, mais ajuste, mais consulta, mas nós conseguimos fazer uma boa discussão, que é São Paulo precisa repensar e mudar os seus parâmetros do transporte, né? E a cidade está discutindo isso, eu acho que é uma coisa positiva. Nós conversamos um pouquinho, um trabalho muito interessante que a senhora estava relatando, o trabalho da prefeitura no seu bairro, que está acontecendo agora em São Paulo. Porque um dos problemas é que realmente o contribuinte fica um pouco afastado da prefeitura, por um motivo ou por outro, ele só sabe das decisões, mas não existe aquele contato. Como é esse serviço, vice-prefeita? Nós percebemos que
às vezes a prefeitura fica um pouco distante do cidadão. Porque nós temos 32 subprefeituras, né? A cidade é imensa, mas essas 32 subprefeituras, para o pessoal ter uma ideia, tem subprefeitura nossa que organiza 500 mil habitantes, maior que muitas cidades do interior. Então, nós temos 32 grandes, enormes cidades dentro de São Paulo. E fica difícil para o morador, às vezes, resolver um problema dele na própria subprefeitura, né? Porque ele trabalha, estuda, tem coisas para resolver. Então, a prefeitura nem se diga, né? Ele vira aqui para o viaduto do Chá para resolver um problema ou numa secretaria que às vezes ele nem sabe onde fica. Mesmo a subprefeitura, ele tem dificuldade de ir. Então, nós organizamos um programa que chama Prefeitura no Bairro, que a gente leva a subprefeitura e os serviços da subprefeitura para o bairro. E lá o povo já tem um atendimento normal. Toda segunda-feira a gente inicia esse programa num bairro mais distante, né, da cidade. Então a gente tem ido mais para essa periferia mesmo da cidade. Na segunda-feira a gente pega uma praça central daquele bairro e fica ali. Começamos durante 15 dias, agora nessa segunda fase a gente fica uma semana. Montamos as tendas de atendimento da subprefeitura e todas as secretarias e durante uma semana a prefeitura faz o atendimento ali de todas as áreas, educação, saúde, assistência, e fazemos serviços também. Serviço da CT, chama CT no bairro, faz toda a parte de sinalização horizontal, faixas de pedestre, a iluminação pública, faz a revisão da iluminação pública, o serviço de limpeza, de poda, de ajardinamento, de catabagulho, a ouvidoria vai também, praça de atendimento da subprefeitura, enfim, tudo aquilo que é de atendimento e serviços da prefeitura fica naquele bairro durante uma semana, né? E com isso, então, é um trabalho de contato com a população muito mais intensivo. No sábado, em geral, também os secretários estão presentes para poder ter um contato mais direto com a população. Em geral, no sábado, o prefeito também visita essa região e aí recebe reivindicações dos moradores e também responde, né, reivindicações e questões que tenha, faz visitas em locais importantes. Então tem sido muito interessante. Toda semana a gente vai para uma região diferente da cidade, rodeando em todas as regiões. Nós já estamos na 20ª edição do Prefeitura no Bairro. E tem sido muito importante mas sem dúvida, só da população sentir a proximidade, poder ser ouvida e atendida. Vice-prefeito, infelizmente, nosso tempo já está acabando. Eu queria mais uma vez agradecer a senhora, eu sei da agenda da senhora, muito ocupada, lotada, mas abrir um tempinho para o nosso telespectador. E queria colocar à sua disposição algum recado que a senhora queira passar à população de São Paulo, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês e com os seus telespectadores e dizer que estamos sempre à disposição, né, para esclarecer o que a Prefeitura de São Paulo vem fazendo. Acho que o papel da Prefeitura na vida do cidadão e da cidadã aqui de São Paulo é sempre muito importante, né? E nós nos orientamos sempre por buscar ter uma cidade mais humana, né? A nossa cidade é uma mega cidade, sempre a gente tem muitos problemas, mas acho que é através da participação, desse diálogo, de procurar ampliar os nossos espaços públicos e ter serviços de maior qualidade, né? A gente precisa ter transporte público de melhor qualidade, educação pública, saúde pública, é isso que a população quer. E a gente tem trabalhado muito para elevar esses serviços públicos, né? E vamos continuar trabalhando até o último dia para buscar esses objetivos. Mas agradecer muito essa oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. Foi um prazer recebê-la aqui. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.